Sobre o tema do provável fuzilamento do brasileiro, amanhã na Indonésia, eu queria ouvir a opinião do Rubens Teixeira. Luiz Ribeiro, as pessoas, quando elas cometem crimes, elas são julgadas no local onde esses crimes foram cometidos, né? Sim. Então, esse brasileiro, ele teria praticado tráfico de drogas, que naquele país a lei fala que é pena de morte. Os países, eles têm a sua soberania. Um país não manda no outro, é uma soberania. E o Estado, né, o poder estatal, ele detém o monopólio da violência. Então, ele tem o poder, então, digamos assim, de usar a violência e deve fazê-lo de forma equilibrada, por isso que existe a discussão sobre direitos humanos. Então, o Estado, quando ele tem um fuzil, quando ele tem uma pistola, quando ele tem um canhão, um morteiro, quando ele tem um avião de guerra, aquilo ali não é figuração, aquilo ali é para ser usado efetivamente se for necessário. E o estrago que se faz com uma arma pesada dessa é enorme, mas o Estado detém o monopólio da violência, isso é um conceito que está atrelado ao conceito de Estado que nós temos. Existem alguns países como Indonésia, Singapura, China, Estados Unidos, que têm a pena de morte, que é realmente algo bastante complicado. Recentemente a China, ela indenizou uma família porque matou, através da pena de morte, um dos chineses lá indevidamente, né? Chegou à conclusão que estava errado. No Brasil, conta-se que a pena de morte foi extinta também por causa de um erro judicial que aconteceu. Existem erros judiciais, ou seja, julgamentos que chegam a conclusões indevidas por conta das circunstâncias que podem estar associadas ao processo. Pode cometer erros. Eu não sou simpático à pena de morte, não. Agora, o que acontece? O camarada, ele foi julgado em 2004 e vai ser executada a pena em 2014. Então, foi dado um lapso temporal para que se provar a inocência dele. Evidentemente que eu estou torcendo para que ele não seja executado. Esse é o meu desejo como brasileiro, até porque ele é brasileiro e no Brasil nós não temos pena de morte. Esperamos que o critério de justiça dele seja o mesmo. Mas não é, porque o tráfico de drogas causa um dano muito grande à sociedade. Então, esses países entendem, como, por exemplo, Singapura também, que é muito organizado, que é um país excelente, que é uma cidade-estado, na verdade. Tem gente do mundo inteiro e é muito agradável Singapura. Eles são muito severos e a gente às vezes não entende porque tudo funciona bem e lá não tem nada de sujeira na rua, povo ordeiro, segurança. Por que funciona bem? Porque o Estado, o poder estatal é severo no cumprimento da lei. Então, se nós tivéssemos efetivamente no outro contexto, pode ser que nós entendêssemos melhor o conceito deles, mas aquela sociedade, ela escolheu que as pessoas que lá praticam o tráfico de drogas devem ser executadas. E, inclusive, os maiores riscos são deles mesmos, porque eles que cumprem essa lei. O brasileiro foi condenado lá porque cometeu crime lá. Então, o governo brasileiro está fazendo um esforço enorme para evitar a execução. Eu acho uma postura até bastante positiva. Já falei que eu gostaria que ele não fosse executado, mas se ele for executado, ele está sendo executado com base numa lei que aquela sociedade lá escolheu que devesse valer. Então, não somos nós que vamos querer dizer como a Indonésia vai tratar dos problemas internos da Indonésia, da mesma forma que os outros países não podem dizer para o Brasil como nós devemos tratar os nossos problemas, o que fazer com os criminosos que aconteçam aqui dentro. Deve existir o respeito aos direitos humanos, que nós defendemos, mas faz parte do conceito de uma das penas, inclusive que existe no Brasil, para quem não sabe, é pena de morte. No Brasil também tem pena de morte. Não, oficialmente não tem pena de morte. Não tem oficialmente. Em tempo de guerra tem. Tem sim, pode não, no tempo de guerra. Não, mas está previsto. Mas aí é uma exceção. Não, mas olha só, na Constituição ela faz a remissão, que em tempo de paz não tem pena de morte, e no Código Penal Militar vigente no Brasil trata alguns crimes com pena de morte. Então, quer dizer, porque nós não estamos em guerra. De drogas. Não, é um caso específico, né? Nós entendemos aqui no Brasil que o tráfico de drogas, nenhum outro crime em tempo de paz, conforme diz a Constituição, deve ser apenado com pena de morte. Agora, eu espero que definitivamente que não seja executada essa pena. Agora, eu entendo a situação da Indonésia.